Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, neste mês vocacional, nós queremos celebrar, pedindo a Deus a sabedoria, o dom do discernimento, a todos vocês, cristãos, católicos, que entenderam já que nós não estamos aqui de passagem, não é? Que nós não estamos aqui apenas para curtir a vida, como os jovens afirmam, para trabalhar, juntar dinheiro. Deus está fazendo sua obra em nós e devemos permitir. É a nossa vocação, deixar que Deus realize sua obra, complete a sua obra que Ele iniciou. E o Evangelho traz para nós, como sempre é conveniente, oportuno, nós rezarmos pelo Papa. Hoje o Papa Francisco, sinal de unidade. Ele que recebeu as chaves do reino dos céus, tudo que for ligado aqui será ligado no céu, o que for desligado aqui será desligado no céu. Como diz na primeira leitura, não é? Mais do que um funcionário de um palácio, que deve ter zelo, palácio do rei, de estar na porta acolhendo os filhos, os súditos, como um pai, com respeito, mais ainda, não é? Este encargo, esta missão que Jesus deu a Pedro e a seus sucessores. Não é por capricho que nós devemos exercer nossa missão, muito menos, não é? A missão de ser Papa. Essas chaves é um poder, mas um poder fundamentado no serviço, na caridade, na acolhida. E hoje, com mais ênfase, nós rezamos pelo Papa Francisco.
O Evangelho nos orienta, né? Esta missão de algo tão grandioso. A promessa de Jesus de que as portas do inferno, da divisão, da discórdia, da maldade, da corrupção, não prevalecerão contra esta casa, contra esta igreja fundamentada na pedra. Jesus muda o nome de Simão, chama-o de Pedro. E este apelido, este nome, não é comum, nem na língua latina, nem na grega, nem na judaica. Um nome relacionado à pedra, Petrus, Cefas. Então veja a originalidade, porque Jesus está associando Pedro à pedra em que a igreja seria construída. E nós sabemos, pelas Sagradas Escrituras, que Pedro não é essa fortaleza toda. Pelo contrário, deu provas, não é, de vulnerabilidade, de mudança. Prometeu dar a vida a Cristo, mas logo negou 3 vezes. Por isso que São Paulo fala que a sabedoria de Deus, as coisas de Deus estão muito além da nossa compreensão. Sabedoria, a ciência de Deus. Como são impenetráveis os caminhos do Senhor. Fundamentar a pedra, Pedro, a igreja, sinal de unidade. É uma frase que nós ouvimos muito no seio da igreja. Deus capacita, né, os que reconhecem que são frágeis, que não são capazes. A humildade é fundamental para deixar Deus agir em nosso coração. Sem humildade, nós acabamos fazendo a nossa vontade, não a vontade de Deus. O que aconteceu com este empregado, Sóbina, do rei Ezequias, que estava exercendo, mas em proveito próprio. Seus interesses estavam sendo colocados em primeiro lugar. Por isso Deus mandou o profeta Isaías dar um recado para ele. Diga àquele funcionário que ele vai perder esse cargo. Eu vou tirar esse cargo dele e entregar para ele assim. Porque ele estava mais interessado na sua pessoa, construindo um jazigo, não é? Na rocha escavada, mostrando, querendo ser famoso apenas. Por isso que a palavra de Deus ilumina a todos nós, rezando pelo Papa Francisco, com esse grande desafio de cuidar não só de uma família numerosa em diversas partes do mundo, em povos distantes, complicados, países em guerra, em conflitos, estão ali cristãos. Então a palavra do Papa é muito importante. Então a sabedoria tem que estar presente. Mas não só a palavra do Papa é dirigida à igreja, mas ele reconhecido, o Papa é reconhecido como uma pessoa que contribui para esta harmonia no mundo, na humanidade, para que o mal seja vencido. Por isso nós temos que rezar, como a igreja logo no início rezou por São Pedro, que estava aprisionado. Fizeram a vigília e as cadeias se arrebentaram e ele foi liberto. Então rezemos pelo Papa Francisco, né? Porque é claro que quem não reconhece a fragilidade do ser humano diante de uma missão tão grandiosa. Mas hoje nós não podemos ficar, embora isso seja nobre, importante, necessário, hoje nós temos que deixar que a palavra de Deus ilumine a cada um de nós. A você que exerce uma profissão, que dá testemunho neste mundo,
vivendo, exercendo a sua profissão, seja professor, advogado, comerciante, seja o que você esteja fazendo. Talvez, aos olhos dos outros, você é mais um nesta sociedade. Não tem valor o que você faz. Por isso é necessário o discernimento. De não ficarmos atrelados ao que os outros nos falam. Quando Jesus no Evangelho perguntou aos seus discípulos, ele nos ensinou a ter esse discernimento. Pedro nos ensinou a viver a fé cristã, não apenas responder o que os outros acham, mas responder a partir da experiência do amor de Deus, da presença de Deus. Mas Jesus, quando perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que é o Filho de Deus, que é o Filho do homem? E então eles responderam, estão falando que o Senhor é um profeta, é Elias, não é? É João Batista que voltou a viver. Não é? Não, claro que os discípulos não levaram em conta neste momento outros que reconheciam Jesus não por esses profetas, Elias. Nós sabemos que grupos dos fariseus, saduceus, reconheciam Jesus como um possesso de Beelzebul, né? Um beberrão, comilão, que está interessado só em agradar as multidões. Então, tinham também estes pareceres. Claro que os discípulos fizeram um filtro, né? O que os outros falam com bobagem, nós não podemos levar em consideração. É o primeiro discernimento. Saber filtrar o que os outros acham de nós, de Cristo, da nossa igreja. Levar em conta, claro, como os outros estão olhando a nossa fé, também o que nós estamos fazendo, a nossa profissão, os nossos compromissos, como é que está sendo visto por aqueles que estão perto de nós. É claro que o discernimento não pode ficar nisto. Nós não podemos ser algo ou alguém fazer algo para agradar simplesmente. Nós não podemos ser populistas. Aí vem o segundo discernimento. Quando Jesus perguntou, e para vocês, quem sou eu? Ora, os discípulos conviviam com Jesus. Acolhiam sua palavra, eram testemunhos de ações, de misericórdia, de caridade, de amor para com os mais pobres, para a maneira como Jesus tratava também os ricos. Sem querer agradar ninguém, falava a verdade, uma verdade que libertava. É o passo do discernimento. Ficarmos atentos e abertos às críticas, aos pareceres daqueles que estão convivendo conosco, da nossa família. Não é? Como é importante o parecer da mãe, do pai, dos irmãos, de nós criarmos um ambiente em nossa família para podermos ajudar uns aos outros no discernimento. Nós não podemos ficar fechados, não é? Achando que sozinho nós vamos acertar. É muito importante o que nós estamos fazendo, na verdade, o que Deus quer realizar em nós. Por isso, temos que pedir ao Senhor o dom do discernimento e temos que respeitar, não é? Esta atitude de abertura, de acolher, de ver o que os outros estão vendo. Talvez não estejamos percebendo, né? Alguns detalhes, importantes detalhes, que o outro está nos vendo, pode nos ajudar. Mas não para aí o discernimento. Né? Quando Pedro declarou, professou a fé, quando Jesus perguntou, ele disse, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Na verdade, profissão de fé.
Porque, primeiro, o reconhecimento que Jesus estava ali cumprindo a promessa de Deus de um descendente de Davi, um rei, queria sentar no trono de Davi, queria unir o seu povo, queria cuidar daqueles abandonados, como é a missão de um rei, não deixar ninguém abandonado. O Messias, esperado por todos os judeus. Mas Pedro vai além desta profissão de fé. Pedro declara: Filho do Deus vivo. Na verdade, o descendente de Davi é Deus que assumiu a nossa natureza. É o Filho de Deus vivo. Não é mais um profeta. Não é mais alguém que falou bonito, fez obras maravilhosas. É o Filho de Deus que vem ao nosso encontro. Manifestação do amor eterno de Deus. Vem nos libertar definitivamente da morte e do pecado. Então Jesus declarou: Pedro, não foi o ser humano que te revelou isso. Não faz parte desse discernimento humano, de ouvir os outros, de ouvir os que estão mais próximos, de ouvir simplesmente a sua consciência. Mas foi Deus que te revelou, Pedro. Foi o Pai que te revelou. Portanto, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então veja que a igreja não é uma instituição, mais uma instituição neste mundo. Muito menos uma manifestação cultural. Nasce da revelação de Deus. É Deus agindo, iniciando sua obra. A igreja é obra de Deus. E é tão verdadeiro, que apesar das nossas fragilidades, ela continua em pé. Não está fundamentada simplesmente na aptidão, na capacidade de um papa, de um bispo, de um padre. Não. Ela nasce de uma profissão de fé que vem da luz de Deus, da ação de Deus. Por isso as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, porque não é obra humana. Embora nós, muitas vezes, ajudamos e tantas vezes atrapalhamos por nossos pecados, nossas fragilidades. Mas o Espírito Santo continua agindo. Então, meus irmãos e irmãs, neste mês de vocacional, peço que você cultive momentos de oração diante do Senhor. Porque é comum também nós cristãos, católicos, levarmos em conta que é importante nós nos prepararmos por meio do conhecimento, das práticas, para ficarmos preparados para fazer. Mas quem é cristão não fica apenas no fazer, mas quer entender o sentido de tudo que nós estamos fazendo, realizando. É a obra do Senhor que deve estar em jogo, o que Ele está fazendo em nós, o que nós estamos sendo, como nós estamos sendo modelados, lapidados a partir do que nós fazemos. Esta é a grande obra que Deus está realizando em nós. Então, o que nós fazemos não é o fim em si mesmo. Você não nasceu para ser um advogado, mas a partir do exercício da advocacia, do direito, Deus está te polindo, preparando. Assim também um comerciante, um professor, um médico, um político também, que é uma missão tão árdua, tão difícil, embora pelo pecado, a fragilidade, nós até debochamos, né? Um político que só trabalha terça, quarta, quinta. Mas quem realmente abraça uma vocação, uma profissão relacionada
com a vocação não é algo qualquer. Então, quero pedir a Deus por você, por sua vocação, por tudo que você está realizando, a missão de ser pai também. Deus está te lapidando. Você ter abraçado a maternidade é vocação belíssima, mas Deus está realizando a sua obra a partir desta missão que Deus te concedeu. Então, que o Senhor ilumine seu coração, que aprendamos com o Evangelho, com o próprio Cristo, a discernir. Que nós não sejamos influenciados por opiniões simplesmente, não é? Seja da internet, seja dos meios de comunicação, que nós tenhamos o dom do discernimento. Levemos em conta tudo que está acontecendo aí no mundo, mas que nós silenciemos diante de Deus e queiramos entender o que Ele quer de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.